A noite de sexta-feira no Rio de Janeiro pulsava com a energia habitual da cidade que nunca dorme. As luzes dos postes na Avenida Atlântica dançavam sobre as calçadas lotadas de turistas e cariocas apressados, enquanto o som distante das ondas quebrando na praia de Copacabana se misturava ao burburinho dos bares e restaurantes. O ar estava úmido, carregado com o cheiro salgado do mar, e o aroma tentador de frutos do mar grelhados que escapava das portas abertas dos estabelecimentos. Era uma daquelas noites em que o calor parecia abraçar a pele, tornando cada respiração um lembrete da vitalidade da vida urbana. Ana Clara, com seus 35 anos e uma determinação forjada em anos de luta, ajustava o avental branco imaculado atrás das portas da cozinha do Le Marais, seu restaurante favorito há mais de uma década. Não era qualquer noite, era uma colaboração especial. Como chefe convidada, ela havia sido chamada para criar um menu surpresa inspirado nas tradições francesas com toques brasileiros, algo que a deixava vibrante de expectativa. Seus cabelos castanhos, presos em um coque prático, emolduravam um rosto marcado por linhas sutis de cansaço e paixão. Vestida com um uniforme simples, calça preta e camisa branca, ela se movia com a precisão de quem conhecia cada canto daquele espaço como uma extensão do próprio corpo. «Pronta para brilhar, Ana?» perguntou Sofia, a sous-chefe do Le Marais, uma jovem de 28 anos com sotaque nordestino que sempre trazia um sorriso fácil para o ambiente tenso da cozinha. Sofia limpava uma faca com um pano, os olhos brilhando de admiração pela mentora temporária. Ana sorriu, embora uma pontada de ansiedade a incomodasse. Mais do que nunca, vamos fazer essa noite inesquecível. Ela havia deixado o emprego estável em um hotel no centro da cidade meses atrás, após o divórcio conturbado com Roberto. Agora, freelance como chefe, equilibrava aulas de culinária online com eventos como esse. O Le Marais era especial. Era onde ela e Roberto haviam comemorado o noivado 10 anos antes, sob as luzes suaves e o jazz ao vivo que ecoava até hoje. Enquanto picava cebolas com movimentos ritmados, Ana permitiu que a mente vagasse. O casamento com Roberto fora um redemoinho de promessas e rotinas. Ele, um contador bem-sucedido de uma família de classe média no Flamengo, sempre priorizara o trabalho. Aos poucos, as noites em casa se tornaram silenciosas. As conversas rareavam. Quando ela descobriu as mensagens no celular dele, o mundo desabou. «É só estresse do trabalho», ele dissera, mas as desculpas não colavam. O divórcio fora amargo, com brigas por bens e uma pensão que mal cobria as contas. Ana se mudara para um apartamento pequeno em Botafogo, perto da praia, onde o som das gaivotas a acordava todas as manhãs. Ali reconstruiu a vida. Cursos de gastronomia avançada, rede de contatos na cena culinária carioca e uma filha de 8 anos. Laura, que era sua âncora. O salão principal do Le Marais fervilhava agora. Mesas cobertas por toalhas brancas, arrumadas com cristais e velas tremeluzentes, recebiam casais elegantes e grupos de amigos. O maître, um homem alto de bigode fino chamado Carlos, circulava com eficiência, acomodando os clientes. Do lado de fora, a brisa marinha refrescava o ar quente, mas dentro, o calor humano e o vapor das panelas criavam uma atmosfera acolhedora. Ana espiou pela porta da cozinha, o coração acelerando com a empolgação. Seu menu incluía um entrée de escargots com molho de ervas e limão siciliano, seguido de um bife de chorizo com chimichurri brasileiro. Ela queria que cada prato contasse uma história, a dela de resiliência e sabor. Foi então que Carlos se aproximou, o rosto ligeiramente corado. «Ana, temos uma reserva especial. Mesa 12 para 2. O senhor pediu privacidade, mas... Bem, você vai ver». Ele hesitou, como se soubesse algo que não devia. Ela riu, limpando as mãos no avental. «Tudo bem, Carlos. Foque no serviço, eu cuido do resto». Minutos depois, enquanto supervisionava o preparo dos pratos, um burburinho sutil veio do salão. Ana não prestou atenção inicial. A cozinha era um caos organizado, com panelas chiando e o tilintar de talheres. Mas Sofia, que saía com uma bandeja, parou na porta, os olhos arregalados. «Ana,
É o Roberto, com uma mulher. O mundo de Ana parou. Ela se aproximou da fenda na porta, o estômago revirando. Lá estava ele, na mesa 12, perto da janela com vista para a praia escura. Roberto, com o mesmo terno cinza que usava em jantares de negócios, sorria para a acompanhante. Uma loira de uns 30 anos, vestida em um vestido vermelho justo, o tipo que gritava confiança e juventude. Eles riam baixinho, as mãos se tocando sobre a toalha, enquanto o garçom servia vinho tinto. Ana sentiu o sangue subir ao rosto. O Le Marais, seu refúgio, agora profanado. Por que ali? Por que naquela noite? Ela recuou, o peito apertado, mas uma faísca de raiva se acendeu. Não fugiria. Era sua noite, seu talento em exibição. Continue sem mim um segundo, murmurou para Sofia, que a sentiu preocupada. Ana respirou fundo, endireitando a postura. Caminhou para o salão com um prato de amostra nas mãos, o entrée principal, para apresentar ao dono do restaurante e aos convidados VIP. O jazz suave tocava ao fundo, uma melodia de saxofone que contrastava com o tumulto em sua mente. Ao passar pela mesa 12, Roberto ergueu os olhos. Seus olhares se cruzaram por um instante eterno. Ele piscou, confuso, o sorriso congelando. A mulher ao lado franziu a testa, olhando de um para o outro. Ana! Ele gaguejou, a voz baixa, mas audível no burburinho. Ela parou, o prato firme nas mãos. Boa noite, Roberto. Bem-vindo ao Le Marais. Sua voz saiu calma, profissional, mas por dentro uma tempestade rugia. O aroma do prato subia, misturando-se ao perfume dela, lavanda e determinação. A loira, confusa, perguntou: Você conhece ele? Roberto engoliu em seco, os olhos fixos em Ana. Ex-mulher. O quê? O que você está fazendo aqui? Ana sorriu friamente, o coração martelando. Sou a chefe convidada esta noite. Preparem-se para um jantar inesquecível. Virou-se voltando à cozinha com passos firmes, mas as pernas tremiam. Lá dentro, encostou-se na bancada, as lágrimas ameaçando cair. Não choraria. Não ali. Em vez disso, canalizou a dor em criatividade. Sofia, vamos intensificar os sabores. Quero que cada mordida seja uma surpresa. A noite mal começara e Ana sabia que o confronto estava apenas se iniciando. O restaurante, com suas paredes adornadas de fotos antigas de Paris e Rio, testemunhava mais uma camada de sua história, uma de traição, mas também de empoderamento. Enquanto o mar sussurrava lá fora, ela se preparava para o que viria a seguir, sabendo que o apoio de amigos como Sofia e sua própria força interior seriam os ingredientes essenciais para superar isso. A cozinha do Le Marais era um furacão controlado, com o vapor subindo das panelas como névoa tropical e o aroma de alho refogado misturando-se ao sal do mar que entrava pela janela entreaberta. Ana Clara sentia o calor grudando na pele, mas era o fogo interno que a consumia agora. Seus dedos tremiam ligeiramente ao temperar o molho de chimichurri, adicionando um toque extra de pimenta malagueta para dar picância, uma metáfora involuntária para o que fervia em seu peito. Roberto e aquela mulher estavam ali, a poucos metros, profanando o lugar que ela considerava sagrado. Como ele ousava! Depois de tudo, escolher o Le Marais para exibir sua nova vida? Sofia se aproximou, limpando o suor da testa com o dorso da mão. Seus olhos castanhos, cheios de preocupação, fixaram-se em Ana. Ei, patroa, você tá bem? Parecia que o diabo em pessoa tinha aparecido quando você saiu do salão. A voz dela era baixa, confidencial, com aquele sotaque pernambucano que suavizava até as palavras mais duras. Sofia era mais do que uma soul-chef. Era uma amiga improvável que Ana conhecera em um workshop de culinária no Leme, 2 anos antes. Elas compartilhavam turnos exaustivos e confidências sobre amores frustrados. E agora, Sofia era o escudo que Ana precisava. Ana forçou um sorriso, embora os lábios tremessem. Tô sim, Sofia. É só. O passado batendo à porta sem convite. Ela pegou uma faca e começou a fatiar ervas frescas, os movimentos precisos ajudando a ancorar a mente. Ele não vai estragar isso. Essa noite é minha. Mas por dentro,
as memórias invadiam como ondas na praia de Copacabana durante uma tempestade. Roberto, com seu riso fácil nos primeiros anos, levando-a para dançar no calçadão à meia-noite. Agora, ele ria para outra, enquanto ela lutava para se reerguer. O divórcio a deixara com cicatrizes financeiras. O apartamento em Botafogo era apertado e as aulas de Laura na escola particular eram um luxo que ela mal sustentava. Mas cozinhar era sua salvação, uma forma de controle em um mundo que a traíra. Do salão, o som abafado de conversas e tilintar de taças chegava como um lembrete constante. Carlos passou pela porta da cozinha, carregando uma bandeja vazia, e piscou para Ana. Tudo sob controle lá fora, mas o cara da mesa 12 pediu para falar com a chefe. Disse que é urgente. Seu bigode fino se contraiu em uma careta solidária. Carlos conhecia a história, pois Ana desabafara com ele durante preparativos anteriores. Ele era o tipo de maître que via tudo: traições, reconciliações, lágrimas disfarçadas de risos, e guardava segredos como um cofre. Ana hesitou, o coração acelerando como o samba em uma roda de mangueira. Diz que eu vou em 5 minutos. Primeiro, preciso finalizar os pratos. Ela não fugiria, mas precisava de tempo para se recompor. Enquanto isso, supervisionou o time. O ajudante de cozinha, um garoto magro chamado Pedro, de 20 anos, grelhava o bife de chorizo com maestria, o chiado da carne ecoando como um grito de batalha. Perfeito, Pedro. Deixe caramelizar mais um pouco. Quero que fique suculento, irresistível. Suas instruções eram firmes, uma âncora para si mesma. Sofia cutucou o braço dela. Quer que eu leve o vinho para eles? Posso acidentalmente derramar um pouquinho no colo da loirinha. O tom era brincalhão, mas os olhos mostravam lealdade feroz. Sofia havia passado por um término ruim em Recife, traindo por um namorado infiel, e via em Ana um reflexo de sua própria jornada. Sério, Ana, você não merece isso. Lembra da Laura? Ela te adora, e você está construindo algo incrível aqui. As palavras de Sofia aqueceram Ana como um abraço. Laura, com seus cachos bagunçados e risadas contagiantes, era o motivo para tudo. Naquela manhã, antes de vir para o restaurante, Ana a deixara com a avó em Ipanema, prometendo uma história sobre a chefe que conquista o mundo. Agora, canalizando essa força materna, Ana assentiu. Obrigada, amiga. Vamos focar no menu. Eles vão provar o melhor que eu tenho e odiar cada segundo por saberem que é meu. 5 minutos se arrastaram como horas. Ana lavou o rosto na pia, o jato frio da água revigorando-a. Vestiu o avental com determinação, ajustando o coque que começava a se desfazer com o calor úmido da noite. O rio lá fora, visível pela janela, brilhava com as luzes dos arranha-céus de Copacabana, um lembrete da cidade que havia renascer tantas vezes. Ela saiu para o salão, o jazz agora uma balada melancólica de piano que ecoava suas emoções. A mesa 12 estava iluminada por uma vela solitária, lançando sombras suaves nos rostos. Roberto se levantou ao vê-la, o terno cinza amarrotado como se o desconforto o consumisse. A loira, Camila, Ana lembrou vagamente de fotos antigas no celular dele. Cruzou os braços, os lábios vermelhos franzidos em curiosidade mista à irritação. O vestido dela reluzia sob a luz, mas Ana notou as unhas roídas, um detalhe humano que humanizava a rival. Ana, podemos conversar? Pediu Roberto, a voz rouca, evitando o olhar dela. Ele parecia menor, o homem confiante de outrora reduzido a um estranho culpado. Eu não sabia que você estaria aqui. Foi coincidência. Ela ergueu uma sobrancelha, parando a uma distância segura. Coincidência no meu restaurante favorito na noite em que eu sou a chefe? Que conveniente, Roberto. Sua voz era gelo carioca, calma, mas cortante. O salão ao redor prosseguia alheio, casais brindando a amores intactos. Mas Ana sentia os olhares curiosos de mesas vizinhas. Camila interveio, inclinando-se para a frente. Olha, eu não quero drama. Mas se você é a ex, por que está agindo como se fosse dona do lugar? Seu tom era defensivo, com um sotaque de São Paulo que soava afiado, como se estivesse acostumada a disputas urbanas. Ana virou-se para ela, os olhos flamejando. Porque eu sou dona da minha história aqui. Vocês pediram privacidade? Desfrutem.
Mas saibam que cada prato que servirem foi feito por mim, com todo o sabor da vida que eu reconstruí sem ele. Ela gesticulou para o garçom, que se aproximava com os entrées fumegantes. O aroma de escargots com limão siciliano encheu o ar, tentador e implacável. Roberto estendeu a mão como se quisesse tocá-la, mas recuou. Ana, por favor, eu sinto muito pelo que aconteceu. Podemos falar depois? Pelo bem da Laura. O nome da filha foi um soco. Ana engoliu o nó na garganta, lembrando das noites em que ele faltava às festas escolares por reuniões. Laura está bem, graças a mim. E você? Aproveite o jantar. É por conta da casa. Cortesia da ex-mulher que você subestimou. Virou-se, os saltos ecoando no piso de madeira polida, mas parou ao ouvir o murmúrio dele. Você mudou? Ana, tá mais forte. Ela não respondeu, voltando à cozinha com o peito inflado de uma vitória amarga. Sofia a esperava, com um copo d'água na mão. E aí? Matou o leão? Não matei, mas feri o ego dele. Ana riu baixinho, o som libertador. Juntas, elas finalizaram o próximo curso, o bife de chorizo reluzindo como uma coroa. A noite avançava, o mar ao fundo rugindo em solidariedade, e Ana sentia as raízes se aprofundando. O confronto a machucava, mas também a fortalecia, prova de que, com apoio como o de Sofia, ela superaria qualquer obstáculo. O Le Marais não era mais só um refúgio, era seu palco de redenção. O vapor da cozinha do Le Marais subia em espirais preguiçosas, misturando-se ao ar salgado que entrava pela janela aberta, trazendo o eco distante das ondas na praia de Copacabana. A noite de sexta-feira avançava, e o relógio na parede marcava quase 10 horas, mas o ritmo no restaurante não desacelerava. Ana Clara limpava o suor da testa com o antebraço, os olhos fixos na panela onde o molho de vinho tinto borbulhava suavemente, reduzindo-se a uma consistência sedosa. O confronto com Roberto ainda ecoava em sua mente como um refrão insistente, mas ela o empurrava para o fundo, focando no próximo prato. Um crème brûlée com toques de coco ralado, uma fusão que honrava as raízes brasileiras em meio à elegância francesa. Cada movimento era uma afirmação. Ela não era mais a mulher traída, era a criadora de sabores que curavam feridas. Sofia, ao lado dela, revirava o arroz com ervas, o rosto corado pelo calor e pela empolgação. Olha só, Ana, o salão tá lotado. As mesas vizinhas a 12 estão comentando o seu menu. Dizem que é o melhor que já provaram no Le Marais. Sua voz, com o sotaque arrastado de Pernambuco, carregava um orgulho genuíno, como se o sucesso de Ana fosse uma vitória compartilhada. Sofia havia largado tudo para se mudar para o Rio anos antes, sonhando com a cena gastronômica. E agora via em Ana uma mentora que a inspirava a persistir. E o Roberto? Ele pediu mais vinho. Acho que está tentando afogar a culpa. Ana bufou uma risada curta, pegando uma colher para provar o molho. O sabor ácido do limão siciliano equilibrava o doce do vinho, um lembrete de que a vida, como a cozinha, exigia equilíbrio. Deixa ele. Se quiserem mais, sirva. Mas nada de sobremesa extra para eles. Isso é só para os clientes que merecem. Por dentro, porém, a menção a Roberto reabria a ferida. Ele mencionara Laura, e isso doía mais que a traição em si. Sua filha, com aqueles olhos curiosos e a mania de desenhar pratos imaginários, era o centro do universo de Ana. O divórcio significara visitas supervisionadas, e Roberto sempre atrasava os depósitos da pensão, alegando problemas no escritório. Agora, ali, exibindo sua nova companheira, ele parecia intocável, mas Ana via as rachaduras, o jeito como ele evitava olhares prolongados, o tremor sutil na mão ao segurar a taça. Do salão, o jazz evoluía para uma versão animada de The Girl from Ipanema, o saxofone serpenteando pelo ar como uma brisa noturna. Carlos reapareceu na porta da cozinha, o rosto sério sob o bigode impecável. Ana, problema na mesa 12. O senhor Roberto quer trocar o prato principal. Diz que o bife está muito apimentado para o gosto da dama. Ele ergueu as sobrancelhas, transmitindo o subtexto sem palavras. Era uma provocação, uma tentativa de minar o talento dela. Ana sentiu o estômago revirar,
mas endireitou os ombros. O chimichurri com malagueta era o coração do menu, uma escolha deliberada para surpreender paladares acostumados ao suave. Diz para eles que o menu é fixo esta noite. Se não gostarem, há opções vegetarianas. Mas não vou alterar minha criação por capricho. Sua voz saiu firme, recuando a determinação que a levara a abandonar o emprego no hotel e abraçar o freelance. Aquela cozinha com suas bancadas de aço inoxidável, marcadas por anos de uso, era seu território agora. Sofia assentiu, batendo palmas baixinho. Isso aí, mostra para ele do que você é capaz. Ela era o contraponto perfeito à intensidade de Ana, leve, mas leal, sempre pronta com uma piada para dissipar a tensão. Juntas, elas prepararam a sobremesa para a mesa VIP, o crepitar do maçarico ao caramelizar o açúcar preenchendo o ar com um aroma doce e reconfortante. Lembra daquela vez que a gente fez aquele workshop no Leme? Você me ensinou a não ter medo de errar nos temperos. Hoje é ele quem vai engolir o amargo. Enquanto Sofia levava os pratos para o salão, Ana permitiu-se um momento de vulnerabilidade. Encostou-se na pia, o jato de água fria nas mãos, aliviando o calor. Lá fora, o céu do rio estava estrelado, mas nublado, com uma umidade que prometia chuva fina, o tipo de garoa que lavava as ruas de Copacabana, mas não as mágoas do coração. Ela pensou em Laura, dormindo na casa da avó em Ipanema, sonhando com aventuras culinárias. Mamãe vai te contar tudo amanhã, murmurou para si mesma, imaginando o rostinho iluminado da filha. Aquela imagem a fortaleceu. O divórcio a ensinara que a verdadeira família era construída com paciência, não com promessas vazias. Minutos depois, Sofia voltou, os olhos brilhando. Eles comeram tudo, mas o Roberto pediu para ver você de novo. Sozinho, sem a loira. Ela foi ao banheiro. Havia uma pitada de malícia no tom, mas também preocupação. Sofia sabia que Ana precisava fechar esse capítulo para avançar. Ana respirou fundo, ajustando o avental. Tudo bem. Vamos acabar com isso de uma vez. Ela saiu para o salão, o piso de madeira rangendo levemente sob seus sapatos baixos. O restaurante pulsava com vida. Risadas de um grupo de turistas na mesa ao lado, o tilintar de talheres, o aroma de café fresco se misturando ao sal marinho. A mesa 12 estava semi-vazia agora, com Roberto sozinho, o prato vazio à frente, o rosto iluminado pela vela que tremeluzia como sua incerteza. Ele se levantou ao vê-la, as mãos inquietas no bolso do terno. Ana, por favor, sente-se um minuto. Eu não vim para causar problema. Foi mesmo coincidência. Eu e Camila queríamos um lugar romântico, e o Le Marais sempre foi. Especial. Sua voz era baixa, carregada de um arrependimento que soava ensaiado. Os anos como contador o tornaram bom em números, mas péssimo em emoções autênticas. Ele coçava a nuca, um gesto nervoso que Ana reconhecia dos dias ruins de casamento. Ela cruzou os braços, permanecendo de pé. Especial para nós dois, Roberto. Mas você escolheu profaná-lo com ela. Por quê? Para me machucar mais? O jazz ao fundo suavizava o momento, mas o coração dela batia forte, como o batuque de um samba enredo. O salão parecia menor agora, os olhares curiosos de Carlos e de outros garçons pairando no ar. Roberto baixou os olhos para a toalha branca, amassada. Eu errei, Ana. Muito. O divórcio me fez ver isso. Camila é. Nova, mas não substitui o que tínhamos. E Laura. Eu sinto falta dela. Quero ajudar mais, financeiramente. Talvez a gente possa conversar sobre custódia compartilhada? Ele ergueu o olhar suplicante, mas Ana viu o ego por trás. Ele queria redimir-se sem esforço real, sem enfrentar as noites em que faltara. A raiva subiu como bile, mas Ana a conteve, transformando-a em palavras precisas. Laura não é um ativo para negociar, Roberto. Ela precisa de estabilidade, não de pais que brigam em restaurantes. Você teve chances, nas audiências, nas mensagens que ignorou. Agora, viva sua vida. E prove meu bife. Ele tem fogo como eu aprendi a ter. Ela gesticulou para o garçom que se aproximava com a sobremesa para outra mesa, o aroma doce invadindo o espaço. Antes que ele respondesse,
Camila retornou, o vestido vermelho ondulando. Seus olhos dardejaram entre eles desconfiados. O que está acontecendo aqui? Roberto? Ana não esperou. Nada que te interesse. Aproveitem a noite. Virou-se, os passos ecoando com propósito de volta à cozinha onde Sofia a esperava com um abraço rápido. Ele tentou o que eu pensei? Sim, mas eu não caí. Ana sorriu pegando o maçarico para finalizar uma sobremesa. O crepitar do açúcar era catártico, um som de transformação. A garoa começou a cair lá fora, tamborilando na janela, lavando a Avenida Atlântica. Com o apoio de Sofia e a força que brotava de dentro, Ana sentia o peso aliviando. A noite ainda reservava surpresas, mas ela estava pronta, não para reviver o passado, mas para saborear o futuro que cozinhava sozinha. O Le Marais, com suas luzes quentes e memórias mistas, era o palco perfeito para sua resiliência florescer. A garoa fina caía sobre a Avenida Atlântica como um véu prateado, transformando as luzes dos postes em borrões suaves que dançavam no asfalto molhado. Dentro do Le Marais, o ar estava carregado de umidade e aromas reconfortantes. O doce caramelizado do crème brûlée misturando-se ao café forte que os garçons preparavam para o fim da noite. Eram quase 11 horas e o restaurante começava a esvaziar, com os últimos casais se demorando nas mesas, relutantes em deixar a magia do lugar. Ana Clara sentia o cansaço nos ombros, mas era um cansaço bom, daqueles que vinham depois de uma batalha vencida. Seus cabelos, agora soltos em ondas úmidas pelo vapor da cozinha, emolduravam um rosto sereno, marcado por uma determinação que brilhava mais que as velas no salão. Sofia limpava a bancada ao lado dela, o pano se movendo em círculos ritmados, enquanto cantarolava baixinho uma música de Marisa Monte que ecoava do sistema de som. Patroa, você foi uma leoa hoje. Eu vi o rosto dele quando você saiu da mesa 12 pela última vez. Parecia que tinha engolido um limão inteiro com o chimichurri. Seu riso era leve, contagiante, cortando a tensão residual como uma faca afiada. Sofia havia sido o pilar da noite, distraindo Ana com piadas e ajudando a refinar os pratos quando as mãos dela tremiam de raiva. Vinda de uma família humilde em Olinda, ela entendia o valor de uma amizade forjada no fogo da adversidade e via em Ana não só uma chefe, mas uma mulher que inspirava sua própria ambição de um dia abrir um boteco próprio no Rio. Ana sorriu, guardando as ervas frescas na geladeira com cuidado. Obrigada, Sofia. Sem você eu teria explodido como uma panela de pressão. Ela pausou, olhando pela janela para a praia escura, onde as ondas lambiam a areia sob a chuva miúda. O confronto final com Roberto a deixara exausta, mas também liberada. Ele tentara barganhar com Laura como se fosse um acordo contábil, mas Ana recusara, reafirmando que sua filha merecia mais que promessas tardias. Agora, o silêncio dele era uma vitória silenciosa. O divórcio a ensinara lições duras. O amor não era eterno, mas a resiliência, sim. E ali, no Le Marais, ela provara isso a si mesma. E a ele. Do salão veio o som de palmas esparsas. Carlos se aproximou da porta da cozinha, o bigode úmido da garoa que pegara ao circular lá fora, e um sorriso largo no rosto. Ana, vem cá. O dono do restaurante quer te ver. E tem uma surpresa. Seus olhos piscavam com cumplicidade. Carlos era o guardião das histórias do Le Marais, o homem que via casais se formarem e se desfazerem sob aquelas luzes francesas. Ele sabia do peso daquela noite para Ana e, discretamente, havia garantido que os garçons servissem os pratos da mesa 12 com uma eficiência que beirava o sarcasmo. Nada de erros, mas nada de mimos extras. Ana trocou um olhar com Sofia, que a sentiu animada. Vai lá, rainha. Eu cuido do resto. Limpando as mãos no avental. Ana saiu para o salão. O piso de madeira escorregadio pela umidade que entrava pelas portas. O lugar estava mais calmo agora, com apenas meia dúzia de mesas ocupadas. O jazz havia dado lugar a um bossa nova suave. A voz de João Gilberto sussurrando sobre garotas de Ipanema, como um segredo compartilhado. Perto da janela principal, o dono do Le Marais, um francês expatriado chamado Pierre, de uns 60 anos com sotaque charmoso e barba grisalha, conversava com um grupo de clientes VIP,
críticos gastronômicos de um jornal carioca e um influenciador de comida que filmava discretamente com o celular. Pierre a viu e acenou, o rosto iluminado por um orgulho paternal. Ana Clara, venha, minha querida. Esses senhores acabaram de devorar seu menu e não param de elogiar. Ele gesticulou para a mesa, onde pratos vazios testemunhavam o sucesso. Um dos críticos, um homem de óculos redondos e gravata frouxa, estendeu a mão. Senhora, isso foi genial. O escargot com limão siciliano. Uma ponte perfeita entre Paris e o Rio. E o bife. Ah, que fogo! Você tem que nos contar o segredo. Ana corou levemente, mas manteve a compostura, sentando-se por um instante. O segredo é o coração, senhor. Cada prato carrega um pedaço da vida, as dores, as vitórias. Seus olhos varreram o salão involuntariamente, pousando na mesa 12, agora vazia. Roberto e Camila haviam saído minutos antes, sob a garoa, sem pagar a conta. Pierre cobrira como cortesia, mas com um brilho nos olhos que dizia que era uma lição. Ana sentiu um alívio profundo. O passado saíra pela porta, deixando espaço para o novo. O influenciador, uma jovem de cabelos cacheados e piercing no nariz, inclinou-se para a frente. Eu gravei tudo. Com permissão, claro. Seu menu vai viralizar. E ouvi boatos de uma história por trás. Algo sobre um ex na casa? Seu tom era curioso, não invasivo, o tipo de jornalista que valorizava narrativas humanas. Ana hesitou, mas o apoio de Pierre, que pousara uma mão amigável em seu ombro, a encorajou. Sim, ele estava aqui. Trouxe a nova namorada para o lugar que era nosso. Mas eu transformei isso em combustível. Cozinhar não é só comida, é sobreviver. As palavras saíram naturais, carregadas de emoção crua, e o grupo assentiu, impressionado. Pierre sorriu. Você brilhou, Ana. Quero você de volta como convidada regular. E quem sabe, uma parceria maior? O elogio a acertou como uma onda quente, dissipando as últimas nuvens de dúvida. Sofia, espiando da cozinha, deu um joinha discreto. Ana se levantou agradecendo e voltou para ajudar na limpeza final. A garoa intensificara lá fora, tamborilando nas vidraças como um aplauso da cidade. Enquanto lavava as últimas panelas, conversou com Sofia sobre o futuro, aulas de culinária para Laura, talvez um pop-up em Botafogo e a promessa de uma viagem a Pernambuco para visitar a família da amiga. Você merece isso tudo, Ana, disse Sofia secando uma taça. O rio te testa, mas te faz mais forte, como o mar, sempre voltando, mais alto. Ana assentiu, olhando para o horizonte escuro pela janela. O Le Marais, com suas paredes cheias de memórias, não era mais um lembrete de perda. Era o berço de sua renascença. Roberto era passado, uma lição aprendida na dor. Agora, com o apoio de amigos como Sofia e Carlos, e a força que brotava de dentro, ela via o amanhã claro. Uma vida de sabores autênticos, risadas com Laura na praia, e pratos que contariam histórias de superação. A noite terminava, mas sua jornada cozinhava em fogo baixo, pronta para ferver com possibilidades. O rio, úmido e pulsante, sussurrava a aprovação, e Ana, pela primeira vez em meses, dormiu com o coração leve.